Perfecto, pues estimados amigos, muy bienvenidos a un nuevo seminario de la Cámara de Comercio Brasil-España, Cámara de Comercio Brasil-Cataluña. Es un placer teneros a todos vosotros hoy con nosotros para esta sesión en la que hablaremos de oportunidades de negocio en Brasil. Vamos a revisar pues cómo están las cosas en Brasil y qué oportunidades van a haber en los próximos tiempos. Lógicamente la situación que hay es una desgracia para todos, pero no podemos tampoco dejar de tener en cuenta que probablemente se generen algunas oportunidades que habrá que tener en cuenta. Os voy a explicar el programa que vamos a tener hoy. Primero de todo, pues una bienvenida que corresponderá al director de Cámara Brasil-España, Antonio del Corro, y a Andrea Martinelli, como vicepresidenta de la Cámara de Comercio Brasil-Cataluña, que también presentará al invitado especial. Tenemos hoy con nosotros, es un gran honor, a Francisco Gesek, quien fue ministro dos veces del Supremo Tribunal Federal de Brasil y también de Relaciones Exteriores en los años 90. Y por lo cual ya agradezco yo también la presencia del señor Gesek. Y luego pasaremos a la mesa de panelistas que hablarán de estas oportunidades de negocio, tanto en la parte de activos estresados, ¿no? Lo que llaman en Brasil activos estresados, y oportunidades en las regiones de centro-oeste y región nordeste. Ahí será un diálogo que moderaremos tanto Carolina Queiroz, de Cámara Brasil-España, como yo mismo. Luego vendrá el turno de preguntas a las 6. Esperamos ser puntuales. Turno de preguntas para que todos los participantes pues, puedan compartir sus inquietudes con los panelistas. Tenemos esas preguntas que podrán hacer a través del chat habilitado. Hay un chat específico para preguntas. Podéis ahí escribirlas. Y nosotros, cuando llegue ese turno, pues estaremos encantados de formularlas. Tenemos hoy también una interpretación simultánea a cargo de Eloísa Cerdán, asociada de la Cámara de Comercio Brasil-España, y es un grandísimo placer también tenerla y se lo agradecemos mucho, porque todos los seminarios que ha estado con nosotros, también los que hemos colaborado a la Cámara Brasil-Cataluña, hemos visto el sensacional trabajo que está haciendo. Así que gracias a Eloísa también. Bien, sin más, pasamos ya entonces a las presentaciones de los distintos panelistas. Con lo cual, Antonio del Corro, tienes la palabra. Bueno, gracias, Paco. Bueno, en primer lugar, quiero saludar a todos los que estáis conectados. Espero que os encontréis bien. Buenos días para los de Brasil, buenas tardes para aquí los de España. Hoy tenemos un tema importante, tenemos panelistas de primer orden que están trabajando diariamente en Brasil. Quiero hacer una mención especial al señor Gesek, ministro del Tribunal Federal de Brasil y el ministro de Relaciones. Hablará de un tema muy importante, tema que se plantea cualquier empresa cuando quiere invertir en Brasil, y es sobre su seguridad jurídica, que para nosotros lo estamos viendo que existe y es tan comparable con otros países europeos. Pero bueno, de la mano del señor Gesek y de la mano de los panelistas, de Rafael Pimenta, de Ángel Morales o Antonio Pérez Jr., vamos a tener una visión sobre esta seguridad jurídica en Brasil. Yo no tengo nada más que decirles, sino agradecer también a la Cámara de Comercio de Cataluña y a la Cámara de Comercio, a Carolina, a la Cámara de Comercio, de hacer la posibilidad de este nuevo webinar que completa todos aquellos que hemos hablado sobre inversiones, sobre temas jurídicos, temas laborales de la inversión y temas ya propios de la pandemia. Nada más, y agradecer a los panelistas su presencia en este webinar. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Entonces cedemos la palabra a Andrea Martinelli, vicepresidenta de la Cámara de Comercio Brasil-Cataluña. Andrea, cuando quieras. Buenos días a todos. Voy a hacer una breve introducción al doctor Francisco Gesek, que es un jurista magistrado brasileño, graduado en Derecho por la Universidad Federal de Minas Gerais y doctor en Derecho Internacional Público en la Universidad de París en 1970. Honorary Fellow en la Universidad de Oxford, donde ha sido investigador.
Rezec también ha ocupado diversos cargos públicos de enorme importancia en Brasil. Fue ministro de Asuntos Exteriores del gobierno en los años 90. También la única persona que ha ocupado 2 veces el cargo de ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil. Finalmente ha sido también el juez de la Corte Internacional de Justicia tras ser elegido por las Naciones Unidas para un mandato de 9 años en 1997. Actualmente es abogado en São Paulo y permítame añadir una observación personal. El doctor Rezec es un ícono de la orden jurídica brasileña, un orador magnífico, claro, didáctico, de pensamiento súper lógico y una elocuencia envidiable. Y así siendo, os doy la bienvenida a esta sesión de hoy y espero que os guste. Muy bien, pues muchísimas gracias, Andrea, con lo cual pasamos ya a la primera intervención del señor Rezec, a quien es un honor recibir, el señor Rezec. Y sin más, bueno, para, digamos, dar pie, ¿no?, a su intervención, que, bueno, va a hacer en portugués y la traductora Luisa Cerdán la traducirá al español, con lo cual habrá que cambiar la línea en cuanto empiece. Señor Rezec, su intervención habla sobre seguridad jurídica, ¿no? Entonces, queríamos tener su visión acerca de qué seguridad jurídica hay, ¿no?, en estos momentos en Brasil, en un país que tiene tantas oportunidades de negocio, y luego también si pudiera complementar esa visión con su opinión sobre lo que esta pandemia, ¿no?, el COVID, supone para los inversores extranjeros en Brasil. Es decir, es una amenaza, es una oportunidad, es ambas cosas, con lo cual, bueno, le cedo la palabra y un gran placer tenerlo hoy aquí entre nosotros. Muito obrigado, Francisco Arbós Sancho. Meus caros amigos, é um prazer falar-lhes nesse dia sobre um tema tão interessante quanto esse. Vejam só, o título que deram à minha intervenção sugere 2 perguntas iniciais, 2 perguntas vestibulares. Quando se fala em segurança jurídica no país das oportunidades, o leitor, o observador, se pergunta imediatamente. Primeiro, o Brasil continua a ser o país das oportunidades? Numa época em que o mundo inteiro enfrenta uma crise sanitária associada a uma crise econômica concomitante e superveniente, que se prenuncia grave. Este país enfrenta uma crise tripla, e parece que é um caso único, de agregar-se à crise sanitária e à crise econômica uma crise política, da mais colossal trivialidade na sua motivação. A crise política que o Brasil vive hoje deve-se, sobretudo, ao estilo de trabalho do presidente da República e à maneira de agir daqueles que o cercam mais de perto e que o apoiam mais entusiasticamente dentro da sociedade brasileira, constituindo, sem dúvida, uma minoria, mas uma minoria extremamente loquaz, extremamente verbalizante. O Brasil se convenceu, enfim, as cabeças pensantes neste país, os espíritos isentos neste país, se convenceram nos últimos 18 meses de que o fundamentalismo de direita consegue ser ainda mais virulento, mais irracional do que o fundamentalismo de esquerda com que o Brasil já sofreu muito em anos recentes. Mas é preciso não esquecer uma coisa. Enfim, na hora de saber se o Brasil pode continuar a ser visto, apesar
desse momento de crise, como um país de oportunidades. Coloca-se aí a segunda pergunta. Isto é um país onde existe segurança jurídica? A todo momento vemos setores da sociedade, cidadãos da mais absoluta seriedade, ponderando que a justiça do Brasil, destacadamente o Supremo Tribunal Federal, não está oferecendo ao Brasil dos nossos dias a segurança jurídica que se espera que ele ofereça, que é seu dever primordial oferecer ao país. Vamos tentar responder às duas perguntas, explicando um pouco aquilo que os nossos observadores no hemisfério norte, sobretudo no continente europeu, às vezes não percebem. É que nós adotamos aqui no Brasil, no direito privado, na construção da ordem jurídica brasileira, os fundadores da República, em 1889, preservaram o modelo europeu, o modelo assimilado do Código de Napoleão, mas também do direito ibérico, português, espanhol, e também do direito italiano, do direito francês e mais ainda do direito alemão. O nosso direito privado e alguns setores do direito público, como o processo e a administração, são inspirados em modelos europeus. Mas o nosso modelo político constitucional é estritamente norte-americano. Foi copiado 100 anos depois da Revolução Americana daquele país, embora aquele país tenha se inspirado na obra doutrinária de um europeu, o Barão de Montesquieu, quando escreveu O Espírito das Leis, e falou naquela ideia de um Estado onde coexistiriam 3 poderes. Não um único poder, como acontece nos regimes parlamentaristas típicos, puros, onde todo o poder se concentra nas mãos da maioria na Assembleia, da qual o governo não é mais do que uma comissão executiva, que pode cair a qualquer momento pela perda da confiança da Assembleia, e no qual a justiça não faz mais do que aquilo que ela fazia no Império do Brasil, que era uma monarquia constitucional parlamentarista, ou seja, resolver questões penais e questões civis dos particulares entre si. Nunca resolver o mais dramático dos conflitos, que é o conflito entre o cidadão e o Estado, entre a sociedade civil e o poder público, entre os particulares e a chapa branca. Acontece que, ao longo destes 130 anos, a esta altura, o Brasil, depois de haver assimilado o modelo norte-americano da justiça como um poder efetivo do Estado, o Brasil foi um pouco mais longe e agigantou, de certa maneira, a prerrogativa judiciária. Nós vivemos num país, enfim, onde a justiça não conhece, por exemplo, aquela necessidade que tem o juiz norte-americano de um caso concreto, em que um particular clama pela sua vida, pela sua liberdade, pelo seu patrimônio, sobretudo, e dentro deste processo, movido por alguém, dentro desse caso concretíssimo, é que a justiça vai dizer se existe, por acaso, uma questão constitucional a resolver. Aqui não. Aqui a justiça decide em concreto, mas decide também em abstrato. E o que ela decide em abstrato, o que o Supremo decide em abstrato sobre o significado da Constituição, impõe-se a todos. Impõe-se erga omnes. E não há o que discutir. Além do que, nós descartamos há muitos anos, e sobretudo nos últimos 15, 20 anos, aquele conceito norte-americano de questão política
não jurisdicionável. Aqui não existe nada que não seja jurisdicionável. Nós estamos chegando a um nível quase que de caricatura. Eu tenho dito que falta-me ver o dia em que um deputado ou senador vai atravessar ali a Praça dos Três Poderes e queixar-se no Supremo Tribunal Federal de que o presidente da mesa não lhe deu a palavra ou olhou com cara feia para o seu projeto de lei. Só falta isso para nos tornarmos uma nação intensamente e exageradamente, não há dúvida, dependente do Poder Judiciário. A pergunta que se coloca neste momento, meus caros amigos, sobretudo os que nos observam de mais longe, não é se queremos isso como modelo definitivo. Não é se a invasividade do Poder Judiciário sobre assuntos de governo e até mesmo sobre assuntos do Congresso Nacional, sobre o poder normativo, legiferante do Congresso Nacional. Não é uma questão de saber se isso é o que nos convém permanentemente, para todo o sempre, porque aí a resposta provavelmente seria não. A questão é saber se neste momento da nossa história convém a nós brasileiros e aos nossos amigos lá fora que seja assim. E aí a resposta é firmemente afirmativa. Neste momento raro e difícil da nossa história, é de toda conveniência que o Poder Judiciário brasileiro, com todos os seus defeitos, que a todo momento se revelam, uns poucos profundamente enraizados nos hábitos da justiça brasileira, alguns outros puramente cosméticos e ocasionais. Mas, enfim, a questão é saber se esse poder tão imenso que a justiça do Brasil chamou a si nos últimos anos convém, no momento histórico que o Brasil está vivendo, ao povo brasileiro e a todos aqueles que se interessam pelo progresso e pela felicidade geral deste povo e dos demais povos. A esse respeito, então, respondendo às duas perguntas, eu diria, primeiro, que dá sim para dizer que este continua sendo um país de oportunidades. Segundo, este país, enfim, complementando a resposta à primeira questão, este país continua sendo um país de oportunidades e a crise tríplice que nós hoje enfrentamos não desfaz esse fato por conta da sua transitoriedade e por conta também da sua superficialidade, do seu caráter epidérmico, quanto à sua motivação. A justiça do Brasil, portanto, é aquilo que garante que a ordem constitucional, muito bem costurada, embora necessitada de algumas reformas no que tem a ver com a política, com a formação do poder, sobretudo do poder legislativo, e no que tem a ver também com alguns aspectos da economia, a questão previdenciária, que já se encontra praticamente resolvida, a questão do direito do trabalho, que foi muito bem administrada ainda na transição do governo Michel Temer. O que acontece hoje é que o país passa por dias difíceis politicamente em função dos defeitos gravíssimos do discurso presidencial. Algum tempo atrás, os jornais do Brasil e alguns jornais no exterior publicaram, traduzido, um artigo assinado conjuntamente por ex-chanceleres da República. Está ali Fernando Henrique Cardoso, que antes de presidente da República foi ministro do Exterior,
está ali, enfim, Celso Laffer, eu próprio, e Celso Amorim, Aloysio Nunes, Rubens Recupero, o embaixador. E é um artigo raro pela sua energia. O parágrafo final diz: esperamos que se feche logo esta página vergonhosa de subserviência e irracionalidade, e que o país volte a ter uma política exterior condizente com a sua história, com uma história que começou quando Pedro de Bragança fundou o Império em 1822. Desde 1822, passando pela monarquia constitucional e por todas as repúblicas que enfrentamos, a tradição da diplomacia brasileira é de uma isenção, é de uma verticalidade da espinha dorsal que o mundo inteiro conhece. E, de repente, o espírito de vassalagem, a alma de lacaio que alguns estadistas deste momento da história do Brasil manifestam em relação, e vejam bem, não em relação aos Estados Unidos da América, a pátria de Thomas Jefferson, ou de Lincoln, ou de Clinton, ou de Barack Obama, ou até mesmo de Ronald Reagan, mas aos Estados Unidos de Donald Trump. Essa sintonia espiritual que nós, os ex-ministros, consideramos vergonhosa, é a República de Donald Trump. A ela e a ela exclusivamente este governo presta o seu voto de vassalagem. Agora, a pergunta é essa: do ponto de vista dos nossos amigos lá fora, de todos aqueles que gostam de nós, que negociam conosco, que têm interesses comuns, isso constitui realmente uma grave ameaça sobre a estabilidade, sobre a segurança jurídica, sim, e a estabilidade das instituições? Eu posso lhes assegurar que não. Isto aí não é uma grave ameaça. Isso não dura, isso não tem como durar, e todos os descompassos que, por conta dessa política, que, como no artigo dos ex-chanceleres, abandona as nossas importantes parcerias no continente europeu, todas elas, a Alemanha, a França, a Península Ibérica, a Itália, a China, lá longe, a República Popular da China, o nosso principal parceiro comercial, o nosso principal comprador. De repente, o governo se põe a proferir impropérios em relação àqueles que são, no hemisfério norte, os nossos parceiros mais importantes, e no hemisfério sul também, vários deles. Mas, enfim, vejam só, não tem como esse espírito totalmente contaminado pela falta de isenção, pela falta de atenção prioritária aos interesses nacionais e não aos interesses do governo transitório de determinada potência do hemisfério norte. Não tem jeito disto aí causar dano, nem à segurança jurídica, nem ao conjunto de oportunidades que o Brasil oferece sempre e oferecerá mais, porque, creiam, eu acredito que nós sairemos da crise com mais facilidade ainda do que a maioria das nações pós-industriais. A plasticidade do povo brasileiro, a resistência à adversidade que este povo tem, e nem todos têm, o poder de adaptação a novas circunstâncias. Tudo isso nos ajudará a sair da crise no seu aspecto econômico. A crise sanitária, graças ao esforço comum, será debelada, será superada, e a nossa crise política, com tudo que ela tem de caricatural e, ao mesmo tempo, cosmético, será varrida da história, oportunamente, de modo que isso continua, sim, a ser o país das... Vou lhes dar apenas um exemplo concreto. Poucas semanas atrás, os jornais, creio que a Folha de São Paulo, o portal UOL, publica-se aí uma entrevista de um dos ministros palacianos
de um daqueles antigos oficiais do Exército Brasileiro que hoje, na condição civil, estão na proximidade imediata do presidente da República. E esse ministro dizia que a questão do 5G, lembram-se do que é o 5G, a tecnologia que vem aí, não será resolvida no Brasil tecnicamente, mas sim politicamente. Muitos leem isso e dizem isso é crime de responsabilidade. Isso é crime de responsabilidade. Dizer uma heresia dessas no mínimo, é um crime de responsabilidade. Não se fala isso e não se pratica isso. E, sobretudo, esse é o nosso trunfo. Por isso eu falei na prerrogativa da justiça no Brasil de hoje. Esse é o nosso trunfo. O presidente do Brasil não tem os poderes que tem o presidente dos Estados Unidos da América, nem em matéria de relações exteriores, e muito menos em assuntos afetos à administração local. Estão acontecendo aqui, estão acontecendo para nossa alegria, coisas inimagináveis em qualquer outro país. O Ministério Público Federal entra com ação judicial para destituir o ministro do Meio Ambiente, destituir um ministro do governo escolhido pelo presidente da República por conta do seu desgoverno em matéria ambiental. Ele que seria o principal responsável pela preservação da Amazônia e de todos os outros valores que o Brasil oferece ao mundo. Enfim, pensem bem, vejam se em algum outro país aconteceria isso. O Ministério Público dirigir-se ao juiz federal para uma moção de destituição do ministro do Meio Ambiente. Enfim, as possibilidades são inúmeras de corrigir em juízo, de corrigir perante o Poder Judiciário alguns descompassos, algumas disfunções do Poder Executivo, e isso, vejam só, no momento em que o próprio Legislativo, que em geral é o mais vulnerável à crítica popular, é o mais desqualificado do ponto de vista do cidadão comum. Mesmo o Legislativo emerge neste momento da realidade brasileira como um poder de controle de eventuais destemperos do Executivo, e o faz com bastante competência. Nós estamos vivendo, então, um momento bem atípico, mas em que os mecanismos conhecidos no Brasil de controle recíproco entre os poderes faz com que não abandonemos a nossa ideia de país das oportunidades e de país que oferece aos que conosco dialogam segurança jurídica. Fico por aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Rezec, pela sua intervenção. O resto dos panelistas podem me ouvir? Sim. Muito bem. Desculpas, porque eu tive bueno, como se dice en español, se fue la luz en mi piso y se desconectó internet, con lo cual he tenido que volver a conectarme con el teléfono móvil. Pero bueno, mientras se me puede escuchar y se me pueda ver, estará todo bien. Sin más, simplemente agradecer al señor Rezec su intervención. Creo que podemos quedarnos con un mensaje interesante, que es que Brasil continúa siendo un país de oportunidades y que además creo que podemos tomar esta situación actual también como una ventana de oportunidad para estudiar muchas oportunidades de negocio, con lo cual, entre otros, pues me quiero quedarme también con ese mensaje. Bueno, paso la palabra ya, entonces pasamos a las mesas de ponentes. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a Rafael Pimenta, quien es socio del despacho Galdino y Coello de Brasil, que es un socio protector de la Cámara Brasil-Cataluña, por lo tanto también socio de la Cámara Brasil-España. Y ellos de hecho, tenemos que agradecerles también la presencia del exministro, de Francisco Rezec, porque fue gracias a su intermediación que conseguimos esta intervención. Y bueno, Rafael, si estás listo, el micrófono es tuyo. Y bueno, simplemente para dar pie a tu intervención, tú estás encargado de hablar
de los activos estresados, ¿no? De qué son estos activos que ofrecen ahora también una oportunidad para inversores extranjeros de empresas que pues, en los próximos meses podrían llegar a entrar en situaciones concursales de falencia, como se dice en Brasil, pero que tienen unos activos que en cualquier caso tienen su valor y que suponen una oportunidad. Explícanos, por favor, Rafael, con mayor detalle qué son estos activos en dificultades y qué oportunidades presentan, ¿no? Para inversores españoles, ¿no? Que estén con el punto de mira en Brasil y por supuesto también pues, haciendo hincapié en cuáles son las dificultades o los riesgos que pueden tener este tipo de activos. Tienes la palabra, Rafael. Muito obrigado, Francisco. Muito obrigado a todos que nos ouvem. Queria, antes de tudo, agradecer e cumprimentar o ministro Francisco Rezec. É sempre um prazer e uma honra ouvir uma aula, né, dessa figura tão importante na história recente do Brasil. Bom, o que são ativos estressados? Nós preparamos aqui uma brevíssima apresentação. Eu vou pedir a gentileza de compartilhar com vocês. Ativos estressados nada mais são do que ativos detidos por empresas em dificuldades. E podem ser de toda ordem, né? Participações em outras companhias, valores mobiliários, ou seja, ações ou títulos de dívida, títulos de crédito, créditos contra terceiros, imóveis. A expressão, na verdade, ela engloba todo tipo de ativo, né? Que não que o ativo em si seja estressado, né? Mas que ele está detido por uma empresa em dificuldade. E, de uma certa maneira, no Brasil, vamos dizer, de 5, 6 anos para cá, os investidores, de uma certa forma, não só brasileiros, mas estrangeiros, voltaram os olhos para este mercado no Brasil, por algumas razões em particular, né? A primeira delas é porque o Brasil vive, desde 2014, uma crise econômica e também política, como mencionou o ministro Rezec, intensa. Lembrando aqui, o Brasil, desde 2014, passou por um processo de impeachment traumático, viveu e ainda vive, né, sob os holofotes de uma operação policial que ganhou vida própria e parece que vai se tornar perene como uma instituição da República, e que acabou desmantelando uma certa maneira histórica, né, arraigada, como algumas empresas faziam negócios no Brasil, e que acabou também trazendo, obviamente, reflexos econômicos. E isso abriu, né, uma senda aí na nossa história recente de uma crise realmente muito, muito aguda. E agora, obviamente, essa crise aguda, quando a gente começava a colocar um pouco a cabeça fora d'água, em 2018, final de 2017, 2018, 2019, tivemos aí o infortúnio de ter uma pandemia global e, segundo a OCDE, o PIB brasileiro vai cair cerca de 10% em 2020, que é uma cifra, acho que nenhum de nós viveu na história econômica republicana do Brasil. Isso, obviamente, é muito crítico por um lado, né? Mas ele também é gerador de muitas oportunidades de outro lado. E é um pouquinho dessa perspectiva, né? De como a crise é geradora de oportunidades e tentando voltar os olhos para essas oportunidades que a gente faz hoje essa explanação aqui essa exposição, na verdade, aqui para vocês. Só para vocês terem uma ideia, um estudo recente da Fundação Getúlio Vargas apontou que ativos em falência, em média, têm uma queda de 46% no seu valor.
né? Só por aí, isso por si só tende a ser uma oportunidade intrínseca, né? Você tem uma desarbitragem, ou seja, você tem um ativo que num cenário de normalidade econômica ele tem um determinado preço, mas pelo simples fato dele estar dentro de uma companhia que está em dificuldade financeira, está num processo de recuperação judicial ou de falência, ele perde, em média, só por esse fato, 46% do seu valor. Se nós agregarmos a isso os custos de transação de uma falência, essa perda de valor vai até 58%. Se nós agregarmos ainda isso, né, dentro desse cenário de crise econômica que o Brasil vive, a essa depreciação de um cenário de insolvência ou pré-insolvência, o fato de que o real brasileiro se desvalorizou quase 60%, né, principalmente nos últimos 12 meses, em relação ao euro e em relação ao dólar, a verdade para os investidores é que o Brasil está barato demais, né? E o Brasil da crise, o Brasil, enfim, que precisa, né, sobreviver, e como o próprio ministro colocou na sua fala, nós vamos sair dessa crise possivelmente muito mais rápido, muito melhores do que outras nações. Uma grande parcela disso nós enxergamos nesse mercado, ou seja, dos distressed assets, tanto pelo fato dessa desvalorização intrínseca, quanto pelo fato da desvalorização cambial, que não deixa de ser também um reflexo da própria crise econômica brasileira, né? Então, a gente tem uma desvalorização desses ativos muito relevante, né, para quem quer que queira investir no Brasil. Mas qual é o outro lado da moeda, né? O outro lado da moeda, de novo, né, fazendo referência e prestando reverência à fala do ministro, é a segurança jurídica. Não adianta você ter um ativo barato se o investidor não tem a segurança suficiente para fazer um investimento qualquer, para fazer um financiamento ou para comprar um ativo qualquer. E aí nós separamos aqui duas frases que sintetizam muito bem, acho que o centro nervoso de todo esse sistema de insolvência no Brasil, cujo marco regulatório remonta a 2005, mas que foi se aprimorando ao longo desses anos. Existe um projeto de lei para aprimorar ainda mais sobre o aspecto legislativo a própria lei de falências, mas o fato é que os tribunais, nesses últimos anos, têm se empenhado, né, e têm feito valer as disposições da lei de falências, e esse centro nervoso, especialmente para a venda de ativos, ele reside num núcleo essencial, que é a blindagem ou a não responsabilização de um adquirente ou de um investidor que queira comprar um ativo estressado por dívidas passadas ou por obrigações inadimplidas daquela empresa em recuperação ou em falência. E aí, enfim, separando duas falas, né, do Nicholas Butler, falando que talvez a maior invenção da humanidade, mais até do que a eletricidade e o vapor, tenha sido a corporação de responsabilidade limitada. E por que isso é importante, especialmente num cenário de crise? A limitação de responsabilidade, ou seja, a semente de todo investimento, né? A partir do momento em que o investidor, que o empresário tem ex ante, né, a consciência de que ele vai responder no limite do capital investido, isso deflagra um ciclo virtuoso de empreendedorismo, de liberdade, de iniciativa privada e de fluxo de capital na economia.
E a Lei 11.101, que é a Lei de Falências do Brasil, ela foi muito feliz, né, nesse aspecto, e separamos também aqui uma frase de dois professores que falam que boas leis podem fazer avançar os negócios e a economia, e leis ruins podem simplesmente travar tudo. A Lei de Falências brasileira e o ambiente normativo institucional que ela criou, ela é extremamente positiva, extremamente positiva. Isso que a gente vai passar agora aqui. O que diz a lei brasileira, né? A lei, basicamente, a lei de falências. Ela diz que a venda de um ativo de uma empresa em recuperação judicial ou em falência, quando essa venda é submetida a um processo competitivo, ou seja, um leilão, o adquirente que compra esse ativo, ele está isento, absolutamente isento, de quaisquer responsabilidades trabalhistas, fiscais ou cíveis, administrativas, que recaiam sobre aquela companhia vendedora. E isso é um ponto muito importante, muito relevante, né? Especialmente pelo momento em que vive o Brasil, mas pela própria história judiciária brasileira, em que normalmente se tem a transmissão das obrigações do vendedor para o adquirente. O nosso karma existencial, que tudo termina no judiciário, como bem colocou o ministro Rezec, a lei de falências não foi diferente, né? Ela foi foi objeto de uma ação declaratória de inconstitucionalidade, especialmente esses artigos, o artigo 60 e o artigo 141, inciso 2º, sob a pecha de que eles, de alguma maneira, violariam preceitos fundamentais da Constituição, na medida em que você teria uma simples isenção de responsabilidade, ou seja, os credores daquela entidade em recuperação ou em dificuldade não poderiam obter do adquirente daquele ativo o cumprimento do seu crédito, da sua obrigação. E o Supremo Tribunal foi muito enfático em reconhecer a constitucionalidade dessa lei, assim como fez com diversas outras, né? Acho que a resposta aí sobre se o Brasil ainda é o país das oportunidades e tem a segurança jurídica para isso, acho que pode ser epitomizada nesse capítulo, né? Assim, o STF, com todas as suas agruras, especialmente as agruras recentes, ele ainda é um pendão extremamente importante da democracia brasileira, né? E, em particular, aqui sobre o tema da minha exposição, foi muito feliz ao reconhecer a constitucionalidade desses artigos, no sentido de que esses artigos, na verdade, convergem para um sistema fundamental da Constituição brasileira, que é o da livre iniciativa, como um dos fundamentos da República. E de lá para cá, nós assistimos essa orientação sendo consolidada. Muitas vezes existe uma distensão, especialmente em relação à justiça do trabalho, que tende a ser, sem querer generalizar, mas acho que a tendência é que ela seja mais protecionista em relação ao trabalhador e acabe, muitas vezes, atropelando barreiras que outras leis impõem ao atingimento do patrimônio de terceiros. Mesmo a Justiça do Trabalho tem se curvado e já precedentes bastante pacíficos aí em relação à inexistência de sucessão. Então, para concluir, para fechar esse primeiro tópico aqui, nós vemos uma oportunidade gigante, porque tem um país que tem ativos muito bons, né, especialmente ativos de infraestrutura, ativos de energia, ativos geradores de caixa de longa duração, contratos de concessão de aeroportos,
de portos, sob as mãos de empresários que, por quaisquer razões, né, que não vem ao caso, acabaram num momento de dificuldade financeira, eles estão muito baratos. Para investidores estrangeiros, essa precificação em dólar ou em euro é ainda mais barata. E, de um outro lado, essa dificuldade, infelizmente, dos empresários acaba gerando uma oportunidade muito grande para quem quiser investir no Brasil. E quem queira investir no Brasil tem a segurança jurídica necessária de que a aquisição desses ativos nesse ambiente de insolvência é extremamente segura. Nós separamos aqui alguns casos, obviamente não vou passar por todos, mas só para ilustrar, e nós no escritório, né, e eu em particular tive a oportunidade e a felicidade de trabalhar em diversos deles, em que essas empresas, todas foram empresas que de alguma maneira entraram em recuperação judicial, salvo a Energisa, que na verdade foi um investidor que adquiriu o ativo, foram empresas que entraram em recuperação judicial no Brasil e que formularam o seu plano de recuperação mediante a venda de ativos importantes, relevantes, valiosos, a terceiros, né? Só alguns destaques aqui muito rapidamente. A Energisa adquiriu o controle do Grupo Rede, que à época, em 2012, 2013, era provavelmente o terceiro ou quarto grupo de distribuição de energia no país. Contava com 8 distribuidoras de energia, em diferentes estados da federação. Entrou em dificuldade e vendeu o controle inteiro para a então Energisa, que, num processo competitivo, no âmbito de uma recuperação judicial, adquiriu esses ativos de maneira rígida, perfeita, num valor, obviamente, um valor econômico, né, vamos dizer assim, muito, muito bom, e uma operação que fez a Energisa, não só a Energisa como conglomerado econômico, saltar de patamar, mas permitiu que essas distribuidoras, né, que prestam um serviço público essencial, especialmente nas comunidades rurais, Mato Grosso do Sul, onde o Grupo Rede tinha distribuição, não deixasse de desatender essas pessoas. Então, a solução de mercado encontrada num ambiente judicializado, mas, ao mesmo tempo, protetivo do investidor, permitiu a compra de um ativo por um preço que o investidor entendeu muito bom, sem que houvesse solução de continuidade na prestação de serviço. Um outro destaque que eu faço aqui é o Banco BVA. Nós assessoramos também um investidor que adquiriu a carteira de crédito do Banco BVA, uma operação bastante sofisticada, né? Houve uma cisão da massa falida do Banco BVA com a versão da carteira de crédito, e num processo competitivo, essa carteira de crédito foi adquirida por um outro banco. Nós também participamos ativamente dessa operação. A Abengoa, né, obviamente, uma sociedade, conglomerado bastante conhecido, né, espanhol, fez investimentos no Brasil, e alguns investimentos extremamente importantes, né, como, por exemplo, a linha de transmissão de Belo Monte, que integraria Belo Monte no sistema de energia nacional. Acabou também, de novo, né, tanto no Brasil quanto na Espanha, entrou em dificuldades financeiras. Nós assessorávamos um credor bastante relevante e, de novo, ela conseguiu vender no âmbito de uma recuperação judicial, sem solução de continuidade, praticamente todos os ativos de distribuição e transmissão de energia que ela, a Abengoa, havia adquirido ou havia construído no Brasil para um grupo estrangeiro, que é o TPG, e numa operação também muito bem sucedida.
E assim como todas as outras, né? A Eneva também foi a mesma coisa, que houve a conversão de dívida em capital, saindo do processo de recuperação. A Eneva foi o processo de recuperação que terminou mais rápido no Brasil, em termos de tempo, né? Da data em que ela protocolou o pedido de recuperação à data em que houve o encerramento, foi o processo de recuperação mais rápido que se tem notícia no país, e de extremo sucesso também, contando com um investidor que converteu sua dívida em capital e com um investidor externo que tomou o controle, tomou no bom sentido, né? Assumiu o controle da companhia e continuou gerindo os ativos de maneira muito eficiente. Esses são os casos do passado, né? A gente tem uma miríade ainda de casos, vamos dizer, em curso. Ativos de Odebrecht, talvez a maior recuperação da história do Hemisfério Sul, com 90 bilhões de dívida, 90 bilhões de reais em dívida, com ativos muito valiosos, ativos de infraestrutura muito importantes para o país. Em Vepar a mesma coisa, com concessões de estrada, concessões de metroviárias. Bom, a Oi nem se fala, né? Possivelmente a maior rede de fibra ótica instalada no mundo inteiro, sob as mãos de um único grupo econômico. A Renova também, com mais de 20 centrais hidrelétricas, OAS. Todos esses grupos, de alguma maneira, hoje ainda enfrentam processos de recuperação judicial, têm planos aprovados ou em vias de ser aprovados que contemplam a venda de ativos relevantes como forma de soerguimento, né, das companhias. Por exemplo, a Oi acabou de apresentar um aditivo ao seu plano de recuperação judicial, que ela vai colocar à venda a sua rede, a sua operadora móvel em São Paulo, que é possivelmente o maior mercado de telefonia celular do país, e vai colocar à venda o controle da sua rede de fibra ótica. Então, de novo, né, só oportunidades que estão aí, são ativos que certamente estão precificados num valor muito mais barato do que estariam numa transação ordinária, né, de M&A tradicional, e que pode fazer todo sentido para investidores, tanto catalães quanto espanhóis, assumirem, desmistificando que fazer negócio no Brasil de alguma maneira é arriscado, e desmistificando mais ainda que fazer negócios num ambiente de falência ou de recuperação judicial no Brasil pode ser alguma coisa de outro mundo. Não é. Não é. Na verdade, a segurança jurídica está aí. Os tribunais têm entendido de maneira recorrente que não há sucessão e realmente pode ser uma oportunidade, como nós acreditamos que é, muito grande para quem quiser, no meio dessa crise toda, conseguir fazer bons negócios no Brasil. Com essas palavras, e aí transmitindo de novo a palavra ao Francisco Arbos, nós encerramos aqui a nossa exposição e ficamos à inteira disposição aí dos interessados que queiram tirar dúvidas ou fazer perguntas. Muitíssimo obrigado a todos. Muito obrigado a você, Rafael, pela sua apresentação. Acho que temos os ativos estressados podem oferecer uma muito boa oportunidade para investidores espanhóis. Agora vou passar a batuta a Carolina Queiroz, que se va a encargar de presentar a los dos próximos ponentes para que ellos hagan sus intervenciones. Por favor, Carolina, tienes la palabra.
Muchas gracias, Francisco. Nada, inicialmente simplemente saludar a todos los espectadores, nuestros amigos, asociados que nos están asistiendo. Muchas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros y agradecer a los ponentes por vuestra participación. Pues presento a nuestro próximo invitado, que es Ángel Morales. Ángel Morales, nacido en la ciudad de Toledo, en España, es abogado, especializado en la legalización de proyectos de infraestructuras y en el asesoramiento para la contratación público-privada. Formó parte del equipo directivo del área de autopistas concesionarias del Grupo Ferrovial y desde el año 2005 es CEO de la empresa Tramex, que es una consultora especializada en la gestión de proyectos de energía, agua y transportes. Ángel vive en Brasil, en la región de Goiás, desde el año 2017, desde donde promociona oportunidades de negocio e inversión entre España y Brasil. Muchas gracias, Ángel, muy bienvenido. Ángel nos va a hablar sobre oportunidades que ofrece la región centro-oeste de Brasil. Nos va a contar un poco pues, qué es la región centro-oeste, los principales datos, que es una región que tradicionalmente es conocida por el agrobusiness, el agronegocio, que es muy desarrollado, pero que en los últimos años pues, ha sufrido una gran transformación que brinda a las empresas oportunidades en otros sectores. Entonces, Ángel, quisiéramos que nos contaras un poquito exactamente qué sectores son estos, cuáles son las oportunidades que las empresas españolas, que los inversores españoles pueden encontrarse en la región centro-oeste, cuáles son los proyectos de inversión pública, inversión público-privada que pueden pues, tener en vista las empresas españolas a la hora de hacer negocios en la región. Buenas tardes a todos, boa tarde, buena tarde. Les hablo desde la región centro-oeste precisamente. En primer lugar quería agradeceros a la Cámara de Comercio Brasil-España y a la Cámara Brasil-Cataluña, en las personas de mi queridísimo Antonio del Corro, Carolina y Francisco Arbós. También quería saludar a mis compañeros de evento, el doctor Francisco Rezec, y a los señores Pimenta y Pérez Jr., a quienes no conozco personalmente, pero tienen una gran reputación y así lo están demostrando. Bueno, antes de proceder a entrar en la materia que me ocupa, me gustaría escenificar qué es la región centro-oeste, ¿no? La región centro-oeste es una de las 5 regiones en las que se divide el Brasil. Está compuesta por los estados de Mato Grosso do Sul, Goiás y el Distrito Federal, donde está Brasilia, que es la capital del país. Para que os hagáis una idea, es la segunda mayor región en cuanto a territorio del Brasil. Ocupa más o menos un 20% del territorio brasileño. Por hacernos sobre todo la gente de Europa, que os hagáis una idea, dentro del territorio de la región centro-oeste podríamos meter Alemania, Venezuela, Finlandia y Chipre. O sea, es enorme, es una región territorialmente hablando pues gigante. Sería como 3 veces el tamaño de España, ¿vale? Curiosamente, a pesar de ser territorialmente muy grande, es la región menos poblada del Brasil. Son aproximadamente 15 millones de habitantes los que habitan en la región, y todos ellos, o la mayoría, concentrados alrededor de las grandes ciudades, ¿no? De las grandes capitales. Brasilia, Goiânia, que es la capital de Goiás, Cuiabá, que es la capital de Mato Grosso, y Campo Grande, que es la capital de Mato Grosso do Sul. Entonces, es una región muy grande, inmensa, pero poco poblada. Un dato significativo, importante, el 75% del PIB del Brasil está en un radio
de 1000 kilómetros de la región. O sea que, digamos que la concentración de la riqueza en el Brasil está muy próxima de la región, lo cual, digamos que la hace de alguna forma más atractiva. Bueno, después de escenificar dónde nos situamos, quería hacer en cuanto a las oportunidades de negocio, quería hacer una reflexión como profesional que llevo aquí en la zona 3 años viviendo, que di el salto de Madrid para acá, y quería hacer una reflexión personal que yo he observado y que creo que es real. La presencia de empresas españolas en la región es prácticamente inexistente. Es verdad y es cierto que las grandes compañías como Banco Santander, Prosegur, Mapfre, tienen presencia, bueno, porque tienen presencia en todo el país, pero muchísimas áreas, la presencia española es irrelevante. Eso es algo que evidentemente tenemos que mejorar y que, bueno, de alguna forma, desde mi punto de vista, es incomprensible porque la región ofrece en diferentes áreas, ofrece muchas oportunidades. Por poner un ejemplo, y sin ir más lejos, Antonio del Corro lo recordará bien, y José Gasset, el presidente de la Cámara, el año pasado, por estas fechas, organizamos una misión empresarial. Bueno, fue increíble el apoyo institucional de las autoridades locales, el gobierno de Goiás, de todo el mundo empresarial goiano. El apoyo fue impresionante, el evento tuvo un éxito fantástico, el teatro donde se celebró el evento abarrotado, y sin embargo fue curioso porque nos costó bastante arrastrar a las empresas españolas. No sé si por desconocimiento de la región, en fin, es algo que evidentemente tenemos que analizar y mejorar porque la región ofrece muchísimas oportunidades. ¿En dónde están estas oportunidades? Bueno, pues yo lo he dividido un poco por regiones, por áreas de negocio. En infraestructuras, y voy a ir al detalle, oportunidades que ahora mismo existen, ¿no? Por ejemplo, el aeropuerto de Santa Genoveva, el aeropuerto de Goiânia, se está en proceso de privatización. El gobierno federal está en la 6ª rodada de privatización de los aeropuertos brasileños para una mejor gestión, en fin. Bueno, es una oportunidad clarísima para, no sé, empresas como AENA, que ya ha sido adjudicataria de varios aeropuertos en el Nordeste, empresas como Air Europa, que es la primera empresa extranjera que ha obtenido licencia para, digamos, realizar vuelos domésticos dentro del Brasil. Eso es una gran oportunidad. En infraestructuras relacionadas con el medio ambiente, saneamiento básico y esgoto, por ejemplo. Tras la reciente reforma aprobada por el Congreso, esta se convierte en un área vital para el Brasil. El Brasil es un país que actualmente está optando por entrar en la OCDE, en el grupo de privilegio de los países más avanzados del mundo. Pero claro, hay un dato que es un dato tercermundista, es decir, un país en el que 100 millones de personas no tienen acceso a saneamiento básico, 35 millones de personas no tienen agua potable, acceso al agua potable. O sea, son datos que no permiten ese salto de calidad que está requiriendo el Brasil, ¿no? Entonces, en diferentes estados, aquí el suministro, el saneamiento, lo hacen empresas estatales que están trabajando en precario en la mayoría de los municipios, con poquísima inversión, pero están trabajando en precario con contratos concesionales vencidos, pero porque simplemente no hay empresas privadas que se hayan interesado en entrar
entrar en hacer esos trabajos, en licitar, en fin, en desarrollar unos proyectos para gestionar algo tan importante como es el saneamiento básico y el esgoto, bueno, para todo el mundo. Entonces, es una oportunidad de negocio grandísima. Otra oportunidad de negocio relacionada con el medio ambiente, la gestión de los residuos sólidos urbanos. Igualmente, recientemente también el Congreso ha reformado la normativa para la erradicación de los famosos lisões, que son basureros ilegales que existen en todo el Brasil, ¿no? Entonces, ahora los municipios tienen un plazo máximo hasta el 2024 para erradicar esos basureros ilegales, esos lisões. Entonces, las empresas españolas tienen un muy buen caché en la gestión de residuos sólidos urbanos, en la gestión de aterros sanitarios. Entonces, en la zona centro-oeste, igual que en el resto del Brasil, se está necesitando empresas especializadas. Yo creo que las empresas españolas pueden hacer una gran labor. Otra de las áreas muy importantes y que destacan en la región centro-oeste es la logística. Claro, la privilegiada localización que tiene la región, porque no olvidemos que al final Brasil es un país continental, ¿no? Entonces, el hecho de estar en el centro geográfico del país a la hora de la distribución de mercaderías, de todo producto de bienes y servicios, pues le da una oportunidad muy grande. Entonces, son muchas las empresas, grandes empresas que han elegido ubicarse en el centro que es más el estado de Goiás y Brasilia. Por ejemplo, en el estado de Goiás tenemos el gran distrito industrial de Anápolis, con su aeropuerto de carga, tiene un puerto seco, la conexión de ferrovías de carga, en fin, y hay grandísimas empresas del sector farmacéutico, del sector de los fertilizantes, del sector de montaje de coches, de carros, la Hyundai, por mencionar un ejemplo claro. Entonces, yo creo que las empresas de logística, esta región es privilegiada y hay una gran oportunidad de desarrollo de negocio. Cambiando un poquito del tercio, pues bueno, ¿cómo no hablar de las energías renovables, ¿no? En esta región no tenemos viento, es una región donde el viento es un altiplano, es una meseta y no hay viento. Pero, sin embargo, sí que tenemos mucho sol durante todo el año, ¿no? Gran parte de la región está incluida en lo que llaman el cinturón solar del Brasil, donde la irradiación solar es muy importante, hay una fuente de energía importantísima. Pero, sin embargo, en el mix energético de la región, la energía solar, el porcentaje de importancia que tiene es irrelevante, es muy pequeño en comparación con la energía hídrica o otras energías fósiles, ¿no? Entonces, cualquier inversión en energía solar va a ser muy bienvenida. Y imaginaros el territorio tan grande que tenemos aquí para recibir usinas solares, plantas fotovoltaicas. Cualquier inversión va a ser muy bienvenida, e inclusive con incentivos fiscales importantes por parte de los estados. Otro sector que, aunque pueda parecer medio sorprendente, porque evidentemente esto no es el Silicon Valley de California, ¿no? Pero, sin embargo, en tecnología e innovación
sobre todo el estado de Goiás, está promoviendo la atracción de empresas tecnológicas y de innovación. Ha creado recientemente un centro de excelencia en inteligencia artificial y, curiosamente, el día de hoy, día 9 de julio, se está celebrando la Campus Party Digital, que es uno de los mayores eventos en este sector de todo el mundo, no solo brasileños, sino de todo el mundo. En fin, en Barcelona no es la Mobile World Party de Barcelona, pero evidentemente es un campus muy importante y el gobierno de Goiás quiere atraer empresas, startups que sean especializadas en Smart Cities, bueno, entonces ese también es un campo importante para las empresas españolas. El otro día cierta persona del gobierno de Goiás me hablaba de que habían oído hablar de Málaga como ciudad inteligente. Es un ejemplo de las ciudades españolas que tienen un desarrollo importante y que, bueno, de alguna forma podríamos clonar esas ciudades inteligentes aquí, las empresas españolas. Y bueno, finalmente, como no, y lo ha dicho muy bien Carolina, pues el agronegocio. Evidentemente estamos en una región, aparte de su extensión, estamos en la región mayor productora de soja, maíz y otros granos, aparte de tomate, que puede ser, que seguramente mucha gente no lo sepa, pero el estado de Goiás es el mayor productor de tomate del Brasil. Conviene recordar y resaltar que Brasil, por primera vez en la historia, ha superado a los Estados Unidos como principal productor de soja del mundo este año. Entonces, Brasil es el principal productor de soja del mundo. Y aquí hay muchas empresas que bueno, el producto lo exportan, gran parte del producto lo exportan a Europa y Asia, y están buscando parceros europeos que perfectamente podrían ser españoles como puerta de entrada de su producto tanto a Europa como al norte de África, ¿no? Entonces, es un campo muy grande, es un campo muy potente, incluso para las empresas de maquinaria agrícola española, que son muy fuertes, pero es curioso cómo otros países tienen una presencia muy grande en este sector y en otros, como pueda ser Italia, como pueda ser Portugal, como pueda ser Israel, como pueda ser Corea, los Estados Unidos, y nosotros, españoles, no tengamos una presencia muy pequeña. Entonces, convido a todos a fijarse en la región centro-este. Es una región que tiene muchas oportunidades, demandando muchos bienes y muchos servicios, y sin duda yo creo que serían emprendimientos, investimentos, inversiones de éxito. Entonces, muchas gracias a todos, muito obrigado, muchas gracias, y de nuevo agradezco la oportunidad. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Ángel. Nos quedamos con este importante mensaje de que hay pocas empresas españolas implantadas, de la cantidad de oportunidades que hay, del interés principalmente del gobierno de la región en recibir esas inversiones, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una buena oportunidad de cazar intereses, ¿no? Y que las empresas estén atentas. Bueno, pues con eso paso a nuestro último participante, last but not least, nuestro amigo Antonio Pérez Jr., que ha nacido en la ciudad de Niterói, en Río de Janeiro, es residente en Bahía desde hace más de 20 años, no me equivoco, ciudadano brasileño y español. Antonio es abogado con posgrado por la Universidad de Bahía, máster por el INSPER, Executive MBA por el Instituto de Empresa de Madrid.
Es presidente de Abresco, Acercamientos Brasil-España en Cultura y Comercio, presidente de Pérez Junior Advocacia, miembro del IAB, el Instituto de Abogados de Bahía. Ha sido condecorado con la Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica en el año 2017 y es el cónsul general de Rumanía en Salvador de Bahía. Muy bienvenido, Antônio, muchas gracias por tu participação. Passamos agora ao português, porque nosso amigo Antônio, apesar de falar muito bem espanhol, vai fazer a apresentação em português. E eu queria que você nos contasse, Antônio, então, as oportunidades que apresenta a região do Nordeste. Eu acho que, ao contrário da região Centro-Oeste, o Nordeste, a Bahia em especial, sim, que já conta com muitas empresas espanholas implantadas, com grandíssimos investimentos espanhóis na região, mas sabemos que ainda há muitas oportunidades. Então, o que você diria a um empresário, a uma empresa espanhola? Qual o interesse da região do Nordeste? Por que escolher a região do Nordeste frente ao Rio de Janeiro, a São Paulo, que normalmente, tradicionalmente, são as regiões que primeiro vêm à cabeça para um investidor? Perfeito, Carol. Obrigado a todos. Eu vou procurar ser objetivo em função do avançado da hora. E saúdo a você, minha amiga Carol, saúdo ao Antônio Del Coro, saúdo ao Francisco Sancho, aos demais painelistas e os que nos acompanham. E especialmente ao ministro Francisco Rezec, de quem sou fã. Lamentavelmente, esse encontro é virtual, senão eu pediria para ele assinar este livro, que é o meu livro de cabeceira, um dos quais, e junto a ele me oriento bastante, inclusive no exercício da minha condição de cônsul honorário da Romênia. Aproveito também para agradecer a presença como ouvinte do embaixador da Romênia na República Federativa do Brasil, meu chefe, que está nos acompanhando. Veja, Carol, respondendo a sua pergunta, eu acho que o Brasil, sem querer parecer superlativo e megalômano, como dizemos na Espanha, é um império. Só que é um império que precisa administrar um binômio. Que binômio é esse? É o binômio Stefan Zweig e Tom Jobim. Por quê? Stefan Zweig sempre disse, o Brasil é o país do futuro. E Tom Jobim sempre disse, o Brasil não é um país para amadores. Então, o que acontece? A partir do momento em que o Brasil parar de ter amadores em postos estratégicos, tanto na iniciativa privada quanto pública, o Brasil será o país do presente. Eu precisava falar isso diante da excelente manifestação do ministro e dizer mais, que além do problema epidemiológico que sofremos, político e econômico, temos um ambiental, que é gravíssimo e faz com que o econômico tenha um reflexo direto, né? Então, eu acho, voltando à minha opinião, que o Brasil é um império descoberto por outro império. Afinal, e me desculpo dos meus amigos espanhóis falando em português, agora fazendo uma homenagem à Espanha. Quem descobriu o Brasil foi Vicente Pinzón, já sabe os grandes historiadores, em 26 de janeiro de 1500, 3 meses antes de Pedro Álvares Cabral. Então, foi um império espanhol, que na época, induvidosamente o era. Como dizia-se comumente, o sol nasce e se põe no território da Espanha. E os dados macroeconômicos que temos aqui no Brasil, as oportunidades, os ativos, são maravilhosos e poucos países têm. Então, está faltando somente competência para uma boa gestão. Muito bem. Eu vou fundamentar a minha tese. Vejam, o Nordeste é uma região que tem um mercado consumidor extraordinário. Eu estou falando, senhoras e senhores, de 57 milhões de pessoas. Ou seja, 10 milhões a mais do que a Espanha, aproximadamente, né? O Brasil
tem 755 mil habitantes. Fiz questão de dar uma olhadinha no site do IBGE antes desse encontro. Só que a cada 20 segundos nasce um brasileiro precisando consumir energia, alimentos, infraestrutura, etc. A Bahia é o principal, em termos territoriais, estado do Nordeste. É o maior de todos, tem o tamanho aproximado da França, né? O Nordeste é composto por 9 estados: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. A Bahia tem aproximadamente 14 milhões de habitantes, segundo também o IBGE, 14 milhões e 900, perdão, quase 15 milhões. E é outro mercado consumidor fantástico. Muito bem, está batendo o recorde histórico da produção de grãos. Desde 1972, quando o IBGE mensura essa produção. A Bahia está produzindo 9.359.331 toneladas de grãos que serão exportadas e abastecerão, boa parte serão exportadas e abastecerão grandes potências. O estado de Pernambuco, por exemplo, com toda a pandemia e pandemônio que estamos vivenciando, ele teve um crescimento no mês de maio, na sua atividade industrial, de 20,5%. Né? Nós temos a Iberdrola, nossa querida Iberdrola, empresa espanhola, parceirona do Brasil e do Nordeste, com investimentos aqui superlativos, gerando empregos, centenas de milhares de empregos a Espanha gera aqui no Brasil. E eu aproveito para abrir um parêntese. Apesar da Espanha hoje não estar ranqueada como a maior parceira comercial do Brasil, não se esqueçam que ela é a que mais emprega, ela é a que mais imobiliza, porque vocês veem aqui capital imobilizado da Espanha, e, portanto, para mim, isso não porque sou espanhol também, para mim, é o principal parceiro. Parceria é isso. É você, em cada esquina aqui do Nordeste, ver uma agência do Santander. É você, em cada casa, ver a Iberdrola abastecendo de energia. Aliás, Iberdrola esta, que abastece 34 milhões de pessoas. Eu quero dizer que é 20% da população brasileira. Iberdrola essa, senhoras e senhores, que é proprietária da Coserm, que é a empresa que fornece energia para o Rio Grande do Norte, estado nordestino, e tem 1,4 milhões de clientes e foi ranqueada como a segunda melhor fornecedora de energia elétrica pelas empresas que cuidam de avaliar estas gestões nesses fornecimentos, o que é assustador. Não à toa, e com muita justiça, eu li no dia 26 de abril uma matéria no Expansión, aí na Espanha, informando que a Iberdrola recebeu um financiamento de 2,4 bilhões de reais para prosseguir, do BNDES, para prosseguir eu ia falar espanhol, inversões não, seus investimentos aqui no Brasil. Né? Eu poderia passar boa parte da tarde cansando vocês com dados e mais dados e mais dados. Mas vamos falar um pouquinho de turismo. Turismo remete à diversão. Então, eu acho que é mais descontraído. Olha, o Nordeste tem 3.300 e poucos quilômetros de costa. Se o Nordeste fosse um país, o Nordeste estaria ranqueado
no número 36 do país que tem a maior extensão costeira do mundo. Seria o 36º país com o maior litoral do mundo. Só que nós temos uma diferença. O litoral do Nordeste tem águas quentes, quase poderíamos chamá-las de termais. O mar é lindo. E falta ainda infraestrutura ideal. Então, é um mercado promissor enorme e que está sendo ocupado em boa parte pelos espanhóis. Nós temos aqui na Bahia, no litoral norte da Bahia, um investimento interessantíssimo realizado por espanhóis. É o Grupo Prima, que é de Barcelona. E esses catalães que me fizeram o obséquio enorme de me levarem para conhecer cada metro quadrado das 65 milhões de metros quadrados que eles têm adquiridos à beira-mar, no lugar chamado Baixio, a 1h30, 1h40 de Salvador, a norte de Salvador, me impressionaram porque eles têm 14 quilômetros de praia, 3 ou 4 rios no meio desse terreno maravilhoso, dessa área maravilhosa, 3 lagoas de água mineral, e lá vão construir somente o maior empreendimento turístico do Brasil. Até um aeroporto eles já estão conseguindo trazer para as proximidades desse empreendimento, que terá, dentre outras coisas, 7 resorts. 7 resorts. Gerará 10.500 empregos para uma região que tem 35 mil habitantes somente. Ou seja, Baixio pode ser uma Suíça em termos de PIB em pouco tempo, graças ao investimento, o arrojo do investidor espanhol. Falando um pouquinho de energia, a energia eólica do Nordeste é algo espantoso, as pessoas não sabem. 86% do parque industrial eólico do Brasil está no Nordeste. Boa parte dele no Piauí. E de 619 parques eólicos que existem no Brasil, 523 estão no Nordeste. Agora, olhem só que engraçado. Olhem como o vento está no Nordeste. Eu fui pesquisar sobre o tema e descobri o seguinte, que em agosto de 2019, em apenas um dia, 89% de toda a energia consumida na região Nordeste vieram dos ventos. Ao contrário do que meu colega painelista anterior mencionou, de Goiás, aqui no Nordeste temos vento de sobra. No dia 13 de novembro de 2018, num dia só, 13 de novembro de 2018, por um período de 2 horas, se abasteceu 100% da energia consumida no Nordeste, através dos parques eólicos da região. A energia fotovoltaica do Nordeste, vamos a ela. Nós temos aqui parques fotovoltaicos que geram 1,2 gigawatts de potência, de capacidade instalada, que representa 10,3% de toda a demanda elétrica da região. Ou seja, 10% da eletricidade necessária para o abastecimento do Nordeste é produzido somente pela energia fotovoltaica. Lembre-se que eu falei anteriormente da eólica e da competente Iberdrola. Para vocês terem uma ideia, o Nordeste tem 1,2 gigawatts, como eu disse, mas o Brasil todo tem 2,2 gigawatts. Então, o que eu quero dizer com isso? Que é um império, só que mal administrado. É administrado por amadores. E a gente precisa profissionalizar o Brasil, O Nordeste, por exemplo, ele produz 99,4% do camarão do Brasil. A carcinicultura no Nordeste, desconhecida por quase todos, é algo
que impressiona qualquer país. Impressionaria um Israel, impressionaria os Estados Unidos, né? Então, eu entendo que é uma região extremamente promissora. A ENA está presente aqui há alguns meses, tendo participado de leilões, né, e arrematado aeroportos importantes e expressivos, dentre os quais o de Recife, né? E nós estamos aqui rodeados, felizmente, de empresas espanholas, como também a Prosegur, que emprega mais de 50 mil pessoas, na maioria na região Nordeste, após ter adquirido a Nordeste Segurança de Valores. Estamos falando de uma das maiores empresas de segurança privada do mundo. Então, o que eu queria dizer, sem querer me alongar demais, como disse, em função do nosso tempo que já chega ao final, é que acreditem no Nordeste. O Nordeste tem muito a ser desenvolvido. São Paulo já está super desenvolvido. São Paulo tem a loja que mais vende Ferraris no mundo. São Paulo tem a loja que mais vende caneta Montblanc do mundo. Apostem no Nordeste, porque o Nordeste ele oferta oportunidades que, às vezes, outros estados mais desenvolvidos não. Por quê? Porque você tem mais acesso ao prefeito, ao governador, a incentivos fiscais. Então, eu terminaria a minha modesta participação, uma vez mais louvando essa iniciativa da Câmara, entidade da qual faço parte com muito orgulho há alguns anos, pedindo licença para ler um pequeno trecho do brilhante livro do Yuval Harari, que juntamente com o livro do nosso querido Rezec faz parte da minha cabeceira, compõe a minha cabeceira. Harari diz: os antigos romanos estavam acostumados a ser derrotados. Como os governantes da maioria dos grandes impérios da história, eles podiam perder uma batalha após a outra, mas ainda vencer a guerra. Um império incapaz de receber um golpe e continuar de pé não é um império de verdade. Vamos vencer essa batalha. Eu fui vítima da Covid juntamente com minha esposa. Eu fiquei 4 dias internado. Minha esposa 9. Não é uma gripezinha, mas a gente vence essa batalha. A gente só precisa de menos amadores e mais profissionais à frente do Brasil, à frente desse império. Obrigado, parabéns pela realização do evento e um abraço a todos. Fantástico, muito obrigada, Antônio. Nos alegramos muito da sua recuperação e da sua esposa. E bom, esse é o espírito desse evento e da Câmara, ou seja, nós estamos aqui todos juntos, todos membros da nossa entidade, e sempre com a finalidade de oferecer parcerias, empresas profissionais, assessoramento profissional, que é o que vocês como associados nos brindam. Muitíssimo obrigada. Paco Arbós, Francesc. Sí, muchas gracias, Carolina. Bueno, yo creo que llegamos ya al final de este encuentro. Al final nos hemos pasado del tiempo que teníamos previsto, son ya las 6:30, con lo cual creo que, bueno, si alguien tuviera una pregunta que realizar, sería el momento de escribirla rápidamente, pero bueno, tendríamos tiempo para una pregunta. En cualquier caso, aprovechando, ¿no?, que tenemos la presencia del señor Francisco Agezek, no es usual, ¿no?, tener también la presencia de gente de tanta categoría. Hay un asistente que preguntaba sobre LATAM, la empresa LATAM, que en Estados Unidos está en recuperación judicial, y preguntaba el participante, Eduardo Neri, socio de la Cámara, si cree que hay instrumentos jurídicos en Brasil como para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Veo que en el chat el señor Gezek ha respondido diciendo que cree que estos instrumentos jurídicos se darán sobre todo en los casos de las grandes empresas, pero que tiene sus dudas
de que puedan salvar a las pequeñas y medianas. No sé si el señor Lezec, muy brevemente, un minuto, pudiera complementar esta respuesta. Veja, Dom Francisco, eu acho que o sistema favorece a recuperação. Há várias razões para crer nisso, mas isso diz respeito às empresas de algum porte. A Latam, incorporada por um consórcio majoritariamente chileno, a essa altura já não é mais a empresa estritamente nacional, fundada pelo comandante Rolim há muitos anos, mas é uma empresa, digamos, sul-americana. E a Latam Brasil pediu agora a recuperação judicial nos Estados Unidos por razões de conveniência. É operacionalmente melhor pedir a recuperação lá. A empresa mantém já todos os clientes, todos os que voam normalmente por essa empresa, já receberam a notificação de que tudo se mantém como está, os voos, os pontos, os créditos e tudo mais, e não duvido de que, ao final da crise sanitária, a crise econômica será contornada de um modo bastante satisfatório para as empresas de médio ou grande porte. Os mecanismos internos relacionados com isso ajudam realmente a crer nisso. Mas tenho uma grande compaixão, é a palavra mais exata para este momento, daquelas empresas de pequeno porte, de minúsculo porte às vezes, que já fecharam as portas no Brasil ou que se encontram na iminência de fechá-las, porque eu não vejo como o sistema, não me refiro ao governo, me refiro à ordem jurídica no seu conjunto, me refiro ao poder público e às próprias forças privadas da sociedade. Não vejo como o sistema tem mecanismos para enfrentar o gravíssimo problema que se abateu sobre os mais desfavorecidos, individualmente, familiarmente ou empresarialmente. São as empresas de pequeno porte que sofrem mais com a crise sanitária e os seus efeitos sobre a economia. E, pelo menos de momento, eu não vejo no horizonte uma solução que represente a redenção dessas pequenas empresas. Os pequenos empresários vão ter que se reinventar, por isso é que falei na plasticidade, na resistência à adversidade do povo brasileiro, mas terão que se reinventar dentro do próprio meio privado como puderem. Eu não estou... E nem vejo, por parte da administração da economia do atual governo, uma preocupação minimamente prioritária com esse pequeno e minúsculo empresariado que enfrentou com mais violência do que qualquer outro os efeitos dessa crise econômica resultante da pandemia. De modo que, enfim, a pergunta se referia à Latam. E no caso da Latam, eu acredito sinceramente que ela se reergue e se recompõe depois dessa adversidade. Me parece que Francisco ha quedado sin conexión ahora. Bueno, estou conectado. Terminei. Não, Francisco Arbós. Francisco Arbós, nosso moderador. Bom, eu tomo a palavra então em seu lugar e agradeço a sua resposta, senhor ministro, muitíssimo obrigada.
E como vejo que Francisco está realmente sem conexão, eu vou finalizar o seminário em seu nome da Câmara de Comércio Brasil Catalunha, da Câmara de Comércio Brasil Espanha, agradecendo novamente imensamente a participação de nossos convidados, em especial do ministro Rezec, a todos os participantes, espectadores, desejando a todos que estejam em sua melhor posição para fazer frente à crise sanitária que enfrentamos e as consequências econômicas, e sempre brindando o apoio das nossas câmaras e de nossos associados. Muitíssimo obrigado, muito boa tarde a todos e um bom dia no Brasil. Muito obrigada. Obrigado, Obrigado, muito Carol. bom falar com todos. Abraço. Alô. Tchau, um abraço. El